Para tudo tem jeito, menos para a morte. Você já ouviu esse ditado ou até já falou ele? Eu quero te convidar a vir comigo nessa dopamina especial, onde eu vou falar sobre uma das datas mais importantes para nós cristãos. E com certeza, esse ditado que tanto conhecemos é completamente contrariado quando compreendemos o verdadeiro sentido dessa data tão especial. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a essa nossa dopamina especial. Hoje nós vamos entender mais a fundo sobre a Páscoa. Eu acredito que você, que já tem ali o entendimento do cristianismo, você já saiba o verdadeiro significado dela. Mas o propósito desse vídeo não é simplesmente falar do significado da Páscoa, mas é te fazer refletir no quanto, de fato, você tem vivido esse sentido da Páscoa. Na verdade, quando a gente olha para a Páscoa, ela carrega uma mensagem poderosa de vida, de transformação e salvação. Mas muitas vezes, na nossa correria, no nosso cotidiano, nós vamos esquecendo e deixando passar o sentido do real propósito de tudo isso. E mesmo que a gente se lembre ou saiba que representa o sacrifício de Jesus, na nossa prática diária, muitas vezes isso não faz tanta diferença assim na nossa vida. Mas eu espero que após ouvir este vídeo, esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, que você possa aprender e a compreender que a Páscoa, ela carrega um significado poderoso que transforma a sua vida e a minha vida. E eu quero começar lendo o que está escrito lá em João, capítulo 11, versículo do 25 ao 26. O texto diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui o próprio Jesus ele está falando sobre o verdadeiro sentido do que ele veio fazer nesta terra. E ele diz que aquele que crê nele não morrerá. E ainda que morra, não morrerá eternamente. Mas no final ele faz uma pergunta: você crê nisso? Porque muitas vezes nós podemos até saber o significado e o sentido do propósito de tudo isso. Mas como realmente está a nossa fé nesse sentido? Será que realmente cremos? As nossas atitudes realmente representam essa fé que professamos ou até que nós realmente compreendemos o sentido de datas importantes como essa que é a Páscoa? É por isso que eu quero te convidar a entender mais a fundo quando a Páscoa começou e qual o sentido dela, e que você possa analisar na sua vida se você tem vivido de fato o significado da Páscoa na sua vida. A Páscoa, na verdade, ela começou, não foi quando Jesus veio para a Terra, mas foi muito antes. Ela iniciou com o povo de Israel, quando eles estavam ainda lá no Egito. Lembra quando eles eram escravos? 400 anos ali, escravos no Egito. O Egito naquela época era uma potência, gente. Era literalmente um lugar onde tinham as melhores economias, os melhores frutos, alimentos. Era literalmente a terra, a potência que dominava o mundo naquela época. E o povo de Israel, um povo tão numeroso, ele ainda era um povo escravizado por este povo chamado egípcios. E eles ficaram ali por 400 anos, um trabalho escravo, forçado, mas havia uma promessa, e essa promessa era que haveria um libertador para tirá-los do Egito e levá-los à terra que o Senhor havia prometido a Abraão lá atrás, quando ele convida Abraão a sair da casa do seu pai, no meio da sua parentela. Porém, imagina comigo, 400 anos você vivendo ali aquela opressão, aquele trabalho que era escravo, você acaba muitas vezes se acostumando, não que você gosta, mas você se conforma com essa realidade. Porém, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então Ele levanta Moisés no tempo certo para libertar o seu povo. E Moisés, ele faz o trabalho exato de falar com Faraó. E ele vai até Faraó e pede para libertar o povo de Israel. Só que Faraó, ele não aceita, obviamente. E sabe o que ele faz? Quando Moisés pede para que Faraó liberte o povo, ou que libere o povo a um tempo de adoração ao Senhor, porque eles eram escravos e lá eles não poderiam adorar a Deus. E já fazia muitos anos que o povo não adorava ao Senhor, não prestava um culto de louvor e adoração ao Senhor. Mas Faraó oprimiu aquele povo ainda mais. Quando o Senhor envia Moisés a falar com Faraó, ele fica irritado e sabe o que ele faz? Ele manda o povo trabalhar ainda mais. Vamos ver o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 5,
do verso 4 ao 9, que diz assim: Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo isso? Fazendo o povo interromper suas tarefas. Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda fazem o povo parar de trabalhar? No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram todas as tarefas e não deem atenção às mentiras. Vamos ser sinceros, aqui a opressão aumentou. O que parecia que ia melhorar, piorou. Você já viveu isso na sua vida? A verdade, gente, é que quando o inimigo percebe que nós estamos entendendo o verdadeiro sentido da vida e entendendo que nós podemos ser um povo livre, liberto das opressões que ele faz, ele oprime mais ainda. Sabe para quê? Para fazer você desistir, para fazer você duvidar das promessas que o Senhor fez na sua vida. E foi exatamente isso que Faraó fez. Faraó representava ali um rei daquele povo, maltratando e oprimindo ainda mais e fazendo eles trabalhar o dobro. Por quê? Agora eles não teriam mais matéria-prima, agora eles teriam que produzir. Não só os tijolos, mas a matéria-prima para fazer os tijolos. Então você consegue ver que o trabalho ele aumentou, o fardo aumentou, a pressão aumentou. Será que isso já aconteceu com você? Quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a se relacionar com Deus, parece que os problemas só aumentam. Parece que a pressão vem cada vez mais e mais e mais e te oprime e você começa a pensar e a duvidar. Será que eu realmente estou fazendo a escolha certa? Será que realmente Deus tem algo para minha vida? Será realmente que existe promessa de Deus para mim? E foi o que aconteceu com o povo. Ele oprimiu tanto o povo que o povo ficou desanimado. Ele ficou extremamente angustiado, porque aumentou o trabalho, piorou a situação. Mas Moisés, ele foi levantado por Deus para manter o povo no foco e do propósito que ele tinha. E Moisés, ele foi até o povo para falar com eles e tentar animá-los e fazê-los lembrar da promessa que Deus libertaria eles. E olha só o que diz lá em Êxodo 6, do capítulo 6, do verso 6 ao 9, que diz assim: Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão, os resgatarei com um braço forte e com um poderoso ato de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que eu, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Consegue ver? Mesmo Moisés indo lá, reforçando a palavra de Deus, mas a realidade deles não era aquela. A realidade deles era oposta, só piorou. Moisés falou com o Faraó e piorou a nossa situação. Então é claro que Deus não vai nos libertar. Porque é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer a gente duvidar das promessas de Deus. Ele quer fazer a gente duvidar do sacrifício de Jesus e até colocar em xeque a nossa fé. E foi o que aconteceu com o povo aqui. Eles começaram a ouvir Moisés falando e falaram: isso daí é balela. Não, isso não é verdade. Isso não vai acontecer. E muitos ficaram oprimidos, tristes e foram ali acreditando naquela realidade. Mas o Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus amoroso, misericordioso. E mesmo o povo não dando ouvidos à voz de Moisés, sabe o que Deus faz? Ele mesmo assim, Ele continua cumprindo a sua promessa, porque é assim que Ele faz comigo e com você. Mesmo que você não dê créditos, mesmo que você não acredita, Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra, porque quando Ele fala, Ele cumpre. E foi o que aconteceu. Ele foi lá e enviou 10 pragas ao povo do Egito. Para quê? Para pressionar Faraó, que não queria de forma alguma libertar o povo ali num acordo, na paz. Ele não quis isso, então Deus foi de forma bem justa com o povo do Egito, os egípcios. Então enviou 10 pragas, onde a gente sabe que vieram muitas pragas, gafanhotos, vieram piolho,
Ixi, gente, foi tanta coisa, água virando sangue, foi terrível. Só que tudo isso só acontecia com o povo egípcio. Os hebreus, os israelitas, não foram atingidos com essas pragas, até que chegou a última praga, a 10ª praga. E você pode ler todas as pragas a partir do capítulo 7 de Êxodo, e você vai até o 12, você vai ver todas as instruções ali das pragas, como aconteceu, o que aconteceu. Isso é bem interessante, depois você lê, você vê o poder que Deus tem e a justiça que ele fez ali com aquele povo. Mas na última praga, haveria uma instrução poderosa de Deus, e esta instrução separaria aqueles que realmente criam em Deus, aqueles que realmente acreditavam no que Deus estava fazendo. Então Deus ele orienta o povo a pegar um cordeiro, a matar um cordeiro, e esse cordeiro não era qualquer cordeiro, tinha que ter as instruções que Deus ele dá lá no capítulo 12 de Êxodo. E esse cordeiro, ele precisava ser morto, ele precisava ser preparado, seria uma refeição do povo, mas o povo pegaria o sangue daquele cordeiro e passaria nos umbrais da porta. Por quê? Porque ao passar nos umbrais da porta, seria um símbolo para que o anjo da morte não passasse por eles. Porque na última praga, o Senhor mataria todo o primogênito que estivesse ali no Egito. E se tivesse o símbolo do sangue do cordeiro na porta, a morte passaria por cima. E aí então surge o nome Páscoa, que significa Pachá, na versão hebraica, né? E essa palavra se diz passagem. O anjo da morte passaria por cima das casas que estivessem com o símbolo do sangue do cordeiro. E aí então surge o nome Páscoa, onde Deus ele fala para o povo que essa seria a Páscoa, a passagem do anjo da morte que não atingiria aqueles que crescem na mensagem. E então você pode ver lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 12 ao 13, que diz: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir, o sangue passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E então, quando o Senhor manda essa praga, ali ele separa também dentre os hebreus, dentre os israelitas, aqueles que realmente criam na mensagem. E aqui fica uma prova de que o Senhor, ele dá a oportunidade para todos crerem, mas nem todos vão crer. Então, aqueles que não crerem, aqueles que não tiveram ali o sinal do sangue do cordeiro na porta, esse viveria literalmente o mesmo que os outros que estavam condenados. Porque essa praga era para os egípcios. Mas Deus ele incluiu também os hebreus, os israelitas, porque ele sabia que no meio deles havia muita gente que duvidava, porque estava preso demais à realidade, acabou se deturpando pelo processo da vida que estavam vivendo. E isso aconteceu então, o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Quando o Faraó vê o seu filho morto e ele sabe que foi o Deus dos israelitas que fez aquilo, ele ficou com muita raiva e mandou o povo embora. Mandou o povo embora, vão embora, saiam daqui. E o povo então saiu do Egito. E aí você continua a história lá em Êxodo e você começa a ver a trajetória de todo o povo. Então ali nasce a simbologia da Páscoa, nasce o sentido da Páscoa e o povo israelita começou a celebrar a Páscoa sempre no tempo certo, que representava esse período da passagem do anjo da morte que não feriu a casa deles. Porém, desde então, os hebreus eles carregavam essa mensagem até que viesse um novo sentido, um sentido real da Páscoa, que viria em Jesus, que foi predito inclusive por Isaías, lá no capítulo 53, do verso 6 a 8, que diz: Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, ele quem? Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Foi ele que foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Aqui, Isaías ele está declarando como seria a morte de Jesus.
Ele estaria dizendo ali que Jesus viria para tratar todo o pecado do mundo. E não seria mais a Páscoa como os israelitas celebravam, que era literalmente a liberdade física, mas que Jesus estava vindo para uma liberdade ainda maior, que não seria física apenas, mas uma liberdade espiritual, emocional, uma vida abundante, como Jesus diz lá em João 10:10. E então Jesus ele veio para o mundo como um cordeiro. Ele veio com a missão de se entregar por mim e por você, para que pudéssemos ter acesso à vida. Assim como o anjo da morte que passou por cima da casa dos israelitas, aquele que crê em Jesus não será mais condenado com a morte, não só a morte física, mas a morte espiritual, aquela vida após a morte que nós cremos na salvação eterna. Porém, nem todos creram e nem todos vão crer. Muitos vão ser como os israelitas, mesmo no Egito. Estão sendo tão oprimidos pelo mundo que continuam vivendo a sua vida acreditando que essa é a realidade que eles têm que ter. E então essas pessoas, elas vão ouvir falar, vão ter a instrução de crer em Jesus, mas não vão crer. E quando vier o tempo do juízo, essas pessoas vão perceber que elas realmente deixaram passar a oportunidade de suas vidas. E então a gente pode ver que o próprio João Batista, na época que ele estava ali e ele viu Jesus passando, olha só o que ele declara lá em João capítulo 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então Jesus, ele não só se sacrificaria para tirar a gente da morte, mas para libertar a gente de toda opressão do pecado, opressão que muitos vivem, opressão da culpa, opressão dos erros, dos fardos que carregam. Assim como o povo de Israel era oprimido pelo povo egípcio, mas ali era uma opressão física. Agora nós temos que entender que Jesus veio nos libertar não só da opressão física, mas da opressão espiritual. Aquela que pode nos atormentar por toda a eternidade. Mas quando nós cremos no verdadeiro sentido da palavra, no sacrifício pascual de Jesus, nós entendemos o que realmente representa a Páscoa. Então, a liberdade que Jesus nos traz é uma liberdade de espírito, é uma liberdade de mente, porque os israelitas, eles não entendiam ainda o sentido daquele processo que eles estavam fazendo ali, mas ali eles já estavam fazendo uma simbologia do que viria ali no Novo Testamento, que viria sobre Jesus, o representante verdadeiro, o Cordeiro verdadeiro da Páscoa. E aí lá em Hebreus 9:27-28 diz: "Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido um sacrifício de uma única vez para tirar o pecado de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam." Então, a volta de Jesus é iminente, ele virá. Muitos não creem mais, muitos duvidam, mas nós que celebramos o verdadeiro sentido da Páscoa, celebramos para nos lembrar exatamente do sentido do que ele veio fazer aqui. Ele veio nos libertar, trazer perdão de pecado, para quando ele voltar, termos também uma eternidade de paz, de alegria e podemos ser livres por completo de toda opressão do pecado, do maligno. E se você hoje consegue compreender o sentido desta data tão importante, você vai compreender que nós muitas vezes perdemos tempo com tantas coisas, sendo oprimidos pelos nossos problemas, quando deveríamos celebrar a morte de Jesus e a vida, porque Ele já nos trouxe a vida, Ele já nos trouxe a paz, mas nós não desfrutamos disso muitas vezes porque achamos que a paz é no físico, mas o Senhor quer nos trazer a paz no espírito, conquistadora. Mesmo que você passe por problemas, Ele quer te trazer paz, a paz que excede o entendimento, a paz que te faz manter de pé, mesmo quando a opressão vem sobre você. A paz que faz você não desistir quando o diabo te oprime, quando os problemas vêm, quando a pressão do mundo carrega em você e quer te fazer desistir. Mas você que entende o significado da Páscoa, você que entende o significado desse Cordeiro tão poderoso que é Jesus, você não se deixa afligir pelos problemas, você não desiste da sua jornada, você mantém de pé, assim como muitos israelitas se manteram de pé na palavra que Moisés estava falando. O problema estava grande, a luta era grande, mas eles seguiram a instrução de Moisés. Passaram sangue nos umbrais e viram eles sendo libertos. O anjo da morte passou por cima da casa deles, mas muitos não acreditaram também.
Será que você tem sido quem nessa história? Você tem sido aquele que professa Jesus e crê nessa mensagem ou aquele que já desistiu? Aquela que já olha e fala, não, a minha vida não vai mudar, essa história aí de crer em Jesus, isso daí é só uma história, é só um conto. Cuidado, porque muitas vezes nós estamos até celebrando a Páscoa, mas nós não estamos entendendo o sentido dela. Nós sabemos que foi a morte de Jesus e a ressurreição, mas até aí, o que isso está mudando na minha vida, não é mesmo? Mas o Senhor quer fazer você entender que o sentido da Páscoa não é só lembrar do sacrifício, mas é viver a esperança desse sacrifício que mudou a minha vida e que muda a sua vida, se você assim permitir. E lá em Êxodo, 12:46 diz bem assim: vocês comerão em uma só casa, não leve nenhum pedaço da carne para fora da casa e nem quebre osso algum. Eu quero trazer um ponto, entendimento extraordinário para a gente entender que tudo que está na Bíblia tem um sentido. Quando Deus ele traz essa instrução ao povo, quando eles deveriam preparar o cordeiro, ele fala como o povo deveria comer aquela carne e também uma instrução de como deveriam preparar. E eles não poderiam quebrar o osso daquela carne, não poderiam quebrar o osso do cordeiro. E por que isso? Porque Deus ele não queria que nada tivesse defeituoso para esse sacrifício. Por quê? O próprio Jesus, o nosso cordeiro, o verdadeiro cordeiro, ele também não teve nenhum osso quebrado. Lembra que eu falei que tudo era uma simbologia? Aquele sacrifício que eles estavam fazendo ali do cordeiro, o sangue nos umbrais representava o sacrifício de Jesus. E da mesma forma que aquele cordeiro foi tratado, Jesus também seria tratado. Jesus, ele não teve nenhum osso quebrado, para mostrar que ele não tinha defeito algum. Olha só o que diz em João 19, do 31 ao 33. Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que quebrassem as pernas dos corpos e fossem retirados todos. E vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e a seguida o outro homem. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não quebrou as pernas. Então, nenhum osso de Jesus foi quebrado, mesmo ele sendo espancado, mesmo ele sendo golpeado, mas os seus ossos manteram intactos para mostrar que não havia defeito algum, que estava tudo perfeito. A dor, a carne foi deslacerada, mas a estrutura de Jesus não foi quebrada. Você consegue entender? Que a morte, ela pode até vir, mas em Jesus há poder. E no final, nós podemos entender que a ceia que nós temos, como prática cristã, ela carrega o sentido dessa Páscoa. Lembra que eu falei que os israelitas celebravam ali então a Páscoa? E então a Páscoa se tornou uma celebração, um ritual dos israelitas, trazendo a memória dessa liberdade física que eles tiveram. Mas Jesus ele traz um novo sentido, a Santa Ceia, que hoje nós conhecemos. E essa Santa Ceia é uma memória de Cristo, desse sacrifício pascual, no qual nós entendemos o real sentido dele. Olha só, Mateus 26, do 26 ao 28 diz: enquanto comiam, Jesus tomou pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Em 1 Coríntios 11, 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então nós temos a esperança da volta de Jesus. E essa volta de Jesus é como o tempo lá de Israel, lá quando eles estavam no Egito, A promessa da libertação, a promessa que eles seriam libertos da opressão ali, que eles estavam vivendo com os egípcios, aquilo parecia ser só um conto para muitos. Mas aqueles que creram, viveram a vida, a libertação ali, A liberdade saindo do Egito. Mas muitos não creram. E a volta de Jesus é a mesma coisa. Muitos não estão mais crendo. Muitos não estão mais crendo nesse retorno de Jesus. Muitos já estão vivendo as suas vidas naturais aqui e achando que a vida é isso aqui mesmo. Vou viver a vida aqui, não tem nada disso, não tem vida ali, na eternidade, isso daí é conto, isso é balela. E muitos estão caindo nessa ladainha. Muitos estão caindo na opressão do mundo.
e estão duvidando do retorno do nosso Cordeiro. Mas a promessa está aí. E todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia do Senhor, nós estamos trazendo a memória dessa promessa, a libertação que Ele nos trouxe de vida, tanto no físico, emocional e espiritual, mas a promessa do retorno do Messias, que Ele voltará para nos resgatar dessa pressão que nós vivemos no mundo hoje. Agora o ponto é a pergunta que Jesus fala lá naquele primeiro texto que eu li. Você crê? Se você crê, você viverá. Mas se você não crê, tá tudo bem. Você não é obrigado a crer. Mas depois, você não pode mais olhar e falar, poxa, eu perdi tempo, porque aí já vai ser tarde demais. E para o final, eu quero que você entenda uma coisa. Nada é impossível para o nosso Deus. Lembra que eu falei do ditado no início desse vídeo? Para tudo tem jeito, menos para a morte? Bom, Jesus, ele contraria tudo isso. Porque ele não ficou morto naquela cruz. Ele não está naquela cruz. Ele foi livre. Ele ressuscitou. Lucas 24, 46 a 48, olha só o que Jesus diz. E lhes disse, está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o seu nome seria pregado e o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas destas coisas. Mateus 26, do 5 ao 7. O anjo disse à mulher, não tenha medo. Sei que você está procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está ainda diante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Ou seja, a morte não pôde deter Jesus. A morte não o segurou por 3 dias ali. Ele pode ter ficado, mas ao terceiro ele ressuscitou e ele vive eternamente. E é por isso que lá em 1 Coríntios 15, do 55 ao 58, declara: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então aqui nós vemos Paulo declarando à igreja, para mim e para você, da mesma forma que Moisés falou para o povo, não desanimem, porque vai ter nosso tempo de libertação. Não desanimem, Jesus voltará. Não desanimem, tudo que vocês vivem aqui não é em vão. Pode estar pressionando, pode estar sendo duro, pode estar sendo árduo, mas não desanimem. Porque há uma promessa e essa promessa é o que nos mantém de pé. Então, conquistador, eu quero deixar essa mensagem nesse nosso pequeno tempo aqui de reflexão sobre o sentido da Páscoa. Não só entenda o que é a Páscoa, mas não desanime sobre o sentido dela. Não desanime, eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas o Senhor te diz hoje, ei, eu morri por você, eu me sacrifiquei por você, para que você não tenha só vida aqui, mas para que você tenha uma vida eterna. Eu morri por você, para que você pudesse não viver mais pressionada pelo pecado, não mais pressionada pela pressão deste mundo. O mundo pode te pressionar, mas tem de bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Deus, Jesus, ele venceu o maligno e ele é o nosso Cordeiro. Então, quando você celebrar a Páscoa, não celebre só um sacrifício, mas celebre o sentido e viva por esse sentido. Viva crendo nesse sentido da Páscoa, da libertação, porque Romanos 8, do 38 ao 39 declara: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você crê nisso? Você crê nesse amor? Você crê que nada pode te separar? Você crê no sentido da Páscoa? Então, conquistadora, compartilhe essa mensagem. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas. Não vamos reter essa mensagem, porque muitos já não acreditam mais, sabem o sentido dela, mas não vivem o sentido. E que o Senhor possa trazer esse entendimento para o teu coração. Eu me constranjo, porque não tem como a gente olhar para o sentido da Páscoa e não entender aquilo que Ele fez por mim e por você. E ainda não viver uma vida livre da opressão. A pressão do mundo, ela tá aí, conquistadora. Mas o nosso posicionamento não pode mudar.
O nosso posicionamento tem que ser real e constante no Senhor, porque é Ele que nos traz vida, é Ele que nos libertou, e é por isso que nós celebramos a Páscoa, não só pelo sacrifício, mas entendendo o que tem por trás de tudo isso. Quando você entender o sentido dela, você não vai mais reclamar da sua vida, você não vai mais ficar mantendo a mágoa no teu coração, você não vai mais perder tempo com a pressão deste mundo, você vai começar a viver uma vida nova. Uma liberdade de espírito, onde você vai querer ver outras pessoas também sendo libertas. Porque quem é livre quer libertar outros. Quem é livre quer levar a liberdade para outros. E eu espero que, da mesma forma que eu quis trazer aqui esse sentido para te libertar, talvez de pensamentos negativos, coisas que têm te atormentado, têm te aprisionado, que você também possa ser um canal de Deus levando essa mensagem para libertar outras pessoas. Vamos espalhar a verdadeira mensagem da Páscoa. Vamos espalhar o verdadeiro sentido desse sacrifício de Jesus, porque é para isso que ele veio, para nos libertar e para sermos livres desta opressão. E aí no final eu posso te dizer e declarar, quando dizem que para tudo tem jeito, menos para a morte, eu falo não. É uma mentira isso, porque para tudo tem jeito, até para a morte. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que essa palavra possa entrar no teu coração. Eu quero terminar orando pela sua vida. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa mensagem. Obrigada, Pai, por me ajudar a compartilhar uma mensagem tão poderosa que é essa. Que ela venha, Pai, transbordar no coração dessa conquistadora que está ouvindo. Que ela venha transbordar no coração de todos que forem acessados ou alcançados por essa mensagem. E que ela possa trazer liberdade e transformação de mente e de vida. Assim eu declaro em nome de Jesus. E muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada, Jesus, por ter sido o nosso Cordeiro Pascual. Nós chamamos e nós queremos carregar essa mensagem por onde formos. Assim nós declaramos em teu nome, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que essa mensagem possa ser espalhada através da sua vida. Um grande beijo e até os próximos conteúdos por aqui. E amanhã tem ponto de acesso aqui às 10 horas da manhã e vamos estudar e continuar estudando o Sermão do Monte. Se você ainda não assistiu, deixo aqui a playlist para que você possa assistir e também ter esse estudo tão lindo e profundo que é esse sermão poderoso que Jesus nos deixou. Tchau, tchau!